E aí, meus queridos, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar a parte de ótica geométrica, tá certo? Da sua introdução, reflexão, refração e também toda a sua definição, tá certo? Lembrando, a parte de ótica, ela fala principalmente de uma parte de ondulatória, que é o quê? Ondas eletromagnéticas. É os princípios básicos, certo? Que você tem para os fenômenos realizados de acordo com a luz. Então, quando você ouvir falar de ótica geométrica, você está ouvindo falar de fenômenos relacionados à luz. Certo? Então, essa parte da luz, tá certo? Ela vai ser uma formação ondulatória, só que é uma onda eletromagnética, tá certo? E essa luz, por sua vez, por ser onda eletromagnética, ela não precisa de meio material para se propagar. Então ela se propaga com a velocidade já conhecida como a mais rápida de todas, tá certo? Então, a velocidade da luz, a princípio, ela é medida pela letra C, que é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8, medido isso em metros por segundo, tá certo? Essa é a velocidade da luz, também considerada luz no vácuo, tá bom? Então, a nossa introdução de ótica fala justamente disso daqui, de luz, tá certo? Os princípios da luz, como a luz se propaga no meio, tá certo? Então a luz propaga em raios, tá certo? Um raio de luz, pode ser assim. E o conjunto de raios de luz, nós chamamos ele de feixe de luz. Os feixes de luz, que são os vários raios de luz que se propagam juntos. Tá certo? Daí, a questão da luz, você vê se tem luz, onde não tem luz, o que é o ambiente claro, o ambiente escuro e os materiais que vão ter aquele fenômeno relacionado à luz. Ou seja, materiais transparentes, que são os materiais onde a luz passa com facilidade. Você tem também os materiais translúcidos, em que a luz não passa com tanta facilidade, e os materiais opacos, em que ele absorve a luz e guarda para ele, tá certo? Um caso desse é o espelho, nós vamos já chegar lá, tá bom? Então, os meios transparentes, mais uma vez como eu estou dizendo, tá aqui um meio transparente, a luz vem de um certo meio, de um certo lugar, e elas ultrapassam esse local com facilidade. Então são chamados meios transparentes. Aí nós temos também os meios que não são tão transparentes, mas há uma passagem de luz um pouco mais dificultosa, tá certo? A luz vem de uma forma, certo? E ela passa um pouco distorcida. Isso nós chamamos de meios translúcidos. E também os meios opacos, em que a luz ela bate, ela chega, tá certo? Vou fazer aqui de azul. E aqui mesmo ela fica absorvida. Ela fica absorvida aqui, tá certo? Então nós chamamos isso de meios opacos. Ok? Daí, dessas características, nós temos também muito falar da parte de introdução à ótica, que vai ficar no seu livro da página 337. Tá certo? Também temos a questão dos princípios básicos, né, que é a propagação retilínea, a formação de sombra, penumbra e também o que vai a questão do eclipse solar, tá certo? Tudo isso você pode encontrar no seu livro na página 338, ok? Agora, um detalhezinho nosso que é usado para trabalhar fenômenos ondulatórios da luz, que é a chamada câmara escura, tá bom? Eu vou fazer um desenho breve aqui. A câmara escura, digamos que você tem aqui uma caixa,
tá? Você tem aqui a região interna de uma caixa e você tem na região da esquerda, você tem um furo. Você tem um furinho aqui, pequeno furo, tá certo? Esse furo, ele está aberto para a parte clara. E a parte daqui da região, do outro lado, da região oposta, ele vai absorver essa luz que vem de fora. Só que essa luz, por sua vez, ela vem em linha reta, tá certo? Só que ela, se ela vier assim, ela continua em linha reta. Se ela vier assim, ela também continua em linha reta, certo? O que é isso? A origem da câmara escura. A luz que é absorvida para dentro dela, ela é de forma. Digamos que eu tenho aqui o desenho de uma seta. Pronto. Essa seta, quando a luz vem em radião a ela, ao ultrapassar a câmara escura, ela vai chegar ao fundo da câmara escura de forma inversa. Ou seja, eu tenho aqui o chamado objeto. O que é formado aqui eu chamo de imagem. Essa imagem é sempre invertida, tá certo? E quando eu chamo imagem invertida, e também eu chamo de imagem virtual, tá bom? Eu vou, em outros vídeos eu vou mostrar a definição disso daí, beleza? Aí, para que isso ocorra com efetividade, o objeto ele precisa ter uma posição, que é a chamada posição P, posição do objeto, tá certo? E da onde está o furo da caixa até onde vai ser formada a imagem, eu tenho o chamado P', que é a posição da imagem, ok? Então esse é o princípio inicial, separando aqui, esse é o princípio inicial da chamada câmara escura. Câmara escura. Eu também posso dizer que era um princípio fundamental da fabricação de máquinas fotográficas, tá certo? Onde, olha só, como eu vou associar isso de maneira proporcional? O nome fala ótica geométrica, então vamos trabalhar muito geometria, muita regra de 3, muita proporção, então coisas simples, tá? Precisa só apenas interpretar o que pede, ok? Então, para a gente finalizar aqui, eu digo que a posição da imagem sobre o objeto é igual à posição da imagem sobre a posição do objeto. Essa é a forma que eu encontro de trabalhar câmara escura, certo? Tudo isso vem também lembrando o seguinte, olha só, a luz vem de um meio, ela ultrapassou isso aqui, então essa região do furo, ela é uma região o quê? Ela é uma região transparente. Ele está atravessando aqui a luz, certo? Então, ela chega ao fundo da caixa, forma a imagem, ela é o quê? É um meio opaco, tá certo? Então, essa é a definição inicial, tá certo? De ótica geométrica, falando de luz, câmara escura e algumas características que ela possui, tá certo? Nos próximos vídeos, vou trabalhar espelho, reflexão e refração, tá bom? Um forte abraço e até lá. Valeu!